Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou a Bruna Mitrano, eu sou branca, tenho cabelo encaracolado, grisalho, estou com uma camisa colorida, numa parede branca atrás de mim, eu não estou na parede, tem uma parede atrás de mim, com uma bandeira LGBTQIA+. E a gente está começando a mesa intitulada Crianças Fora do Paraíso, com esses 4 anjinhos caídos aqui. Angélica Freitas, Ícaro Machado, Gabriel Sampera e Gia Nobre. Eu já vou começando, porque a gente tem aí pouco tempo. Gia Nobre, você é do Cariri, né? O Cariri cearense. Você publicou 2 livros de não ficção, O Teatro de Deus e Incêndios da Alma. Ano passado publicou seu primeiro livro de poemas, Todos os Meus Humores, pela editora Penalux. E esse ano está lançando o livro de ficção No Útero Não Existe Gravidade, pela mesma editora. Gia, no Útero Não Existe Gravidade, o passado sempre volta, né? Mas na primeira parte do livro, que não por acaso se intitula Mamãe é tão divertida, espero que ela morra, o que ilustra bem o misto de afeto e de rancor por essa figura materna, não é o passado que volta, é a voz poética barra narradora, já que ali a gente tem 2 gêneros que se misturam, e eu penso que seja uma bobagem fazer essa distinção, que volta a ele, né? Ali é a criança quem fala. E é uma criança muito violentada. Você mostra o quanto essa criança pode reproduzir violências sofridas. A menina que desenvolve um caráter masoquista depois de ser abusada sexualmente por um adulto. A menina que é torturada pela mãe, o que, aliás, é algo considerado bem natural, né, dentro da nossa lógica punitivista. E ela passa a ter o prazer em torturar, como a narradora barra voz poética, aqui invertendo, faz com a moça de sapato vermelho, sendo que ela também tem sapato vermelho. Então há uma projeção ali. E, de fato, essa criança, ela se fere nessa tortura, né? Como num poema em que a menina arranca o cabelo para ferir a mãe, né? Ela se fere para ferir a mãe, quando, no fundo, tudo que ela deseja é a liberdade. Aliás, esse desejo de liberdade vai aparecer várias vezes no teu livro. Isso, a meu ver, leva à construção de uma ideia de amor que está necessariamente relacionada, associada à destruição. Num poema curto, a menina, aos 16 anos, destrói aquilo que ela mais gosta. Mas essa destruição ela também vai aparecer como uma possibilidade de libertação. Aqui eu destaquei 2 versos. Libertar-se é pulverizar o que há pela frente, até não sobrar mais reflexo da criança que fui. Quer dizer, matar a infância para que seja possível seguir adiante, para que esse tempo possa ser reescrito, como você sugere no título da última parte do teu livro. Abre aspas. Aqui, uma encruzilhada. A memória reescreve o passado como um sonho que se derrama para a realidade. É, então, a compreensão desse lugar de dor, né? O primeiro movimento para a superação dela, em vez de se tentar fugir do fato de que, sim, existem infâncias infelizes, e isso não vai necessariamente determinar uma vida inteira. Dia, a gente sabe o quanto é difícil voltar ao tempo da infelicidade, ao tempo do medo, e por isso, primeiramente, em nome da criança triste que eu fui, eu gostaria de te agradecer pela coragem, eu até me emociono, e pedir que você dividisse um pouco com a gente como é que foi esse processo de forjar essa voz infantil, né, de abordar temas tão delicados que vai de encontro à representação mais comum da infância, como um lugar sempre colorido, leve, né? Uau! Fiquei até um pouco emocionada assim com essa introdução que você fez do livro. Eu também tô muito emocionada com o seu livro, de verdade. Obrigada mesmo por ter escrito. É um prazer estar aqui conversando com você e com essas pessoas, artistas maravilhosos que eu admiro. Então, respirar um pouquinho.
Porque realmente, assim, escrever esse livro foi um exercício de voltar, né? Voltar a um passado. Eu costumo dizer que eu empresto as minhas memórias para personagem, né? Que ali não sou eu, é uma personagem e que eu compartilhei com ela, né? Algumas histórias que eu não poderia contar senão através dela. Né? E aí eu acho que esse é um recurso, né, que muitos escritores e escritoras utilizam, né, de trazer, de emprestar para os personagens aspectos, características, emoções, sentimentos e memórias, né? E aí eu queria focar um pouco na questão da memória, porque é vamos dizer assim, o objeto que eu mais trabalho, né? Eu sou historiadora de formação, como você falou, nos meus 2 livros de não ficção, são frutos, né, do meu trabalho como historiadora. Trabalho com a história das mulheres há muito tempo. Então, além de ser, né, uma mulher cis, eu também fui uma criança, né, muito reprimida. Queria só aproveitar e dizer que eu esqueci, mas eu vou fazer minha autodescrição rapidamente, antes de começar a desenvolver. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo ruivo, cacheado, estou usando um macacão verde com laranja e um óculos vermelho e brincos longos. Então, apesar de ser uma mulher branca, eu venho de um lugar social de muita pobreza, venho do interior do Ceará, de um lugar onde... de uma periferia, né, na cidade de Juazeiro do Norte, que é uma cidade muito conhecida por conta das romarias ao Padre Cícero. Então, a religião e a existência enquanto uma mulher reprimida ali, né, muito voltada mesmo para essa coisa da sobrevivência, do trabalho, e ao mesmo tempo conservadorismo, assim, fizeram parte da minha infância, né, fizeram uma parte muito importante dessa trajetória minha para me pensar enquanto alguém, inclusive, que não tinha liberdade, alguém que se sentia presa, alguém que se sentia limitada, até pela própria condição geográfica do lugar, que é um vale, né? Você tem ali 2 serras que mediam a Serra do Araripe e a Serra do Catolé, ou conhecida como Serra do Horto, e a cidade está dentro desse buraco também. Então, é meio essa impressão geográfica de prisão mesmo, e essa sensação, né, que é provocada pelo lugar social, pelo contexto econômico e político em que eu vivi durante boa parte da minha vida. E na construção do livro, eu tento trazer esses aspectos, né, que estão relacionados a essa menina que foi abandonada pela mãe, ela também uma vítima desse contexto social que está posto ali. Então, eu não tento, ao contrário de culpabilizar essa mãe, eu estou tentando o tempo inteiro trazer essas relações de poder, elas se constituíram por conta, né, de como a própria sociedade está posta naquele lugar. Então, você tem sim uma relação de disputa entre essa criança que quer torturar a mãe porque ela se sente torturada, porque ela se sente sufocada e ela não se sente amada, mas você também tem uma mãe que não soube o que era o amor nunca. Então, por isso que também ela não podia dar, né, aquilo que ela não teve, né? Então, esse processo de pensar a memória como disparador da elaboração de si tem sido o principal, assim, investimento da minha escrita. Né? Toda a minha escrita hoje, ela parte de uma necessidade também de elaborar determinados acontecimentos, de tentar pensar, né, essa trajetória também como uma trajetória de resistência, porque enquanto uma mulher lésbica do interior do Ceará, nordestina, né, eu vou passar por várias questões, né, durante a minha vida, que envolvem lesbofobia, xenofobia, e isso tudo vai me constituindo, né, enquanto pessoa, e não é algo que eu pretendo ou que eu desejo negar. Ao contrário, é algo que eu quero trazer à tona justamente para problematizar, elaborar e dizer, olha, apesar de tudo, eu existo, né? Apesar de tudo que aconteceu, eu continuo aqui, eu resisto, né? Eu sobrevivi, que é um pouco esse final, né? Quando ela chega nessa encruzilhada e ela tem aí
esses caminhos, né? A encruzilhada não é um lugar de escolha, é um lugar de encontro. Então, eu sempre penso que quando ela chega nesse ponto, ela está se encontrando com as várias faces dela mesma e ela está decidindo que ela vai sobreviver, apesar, né, de tudo que foi posto nisso, na vida dela e nessas relações tão tortuosas que ela foi desenvolvendo com as pessoas, mais como uma proteção, uma estratégia defensiva do que agressiva, né? Que eu acho que também tem isso, tendem a colocar as atitudes das mulheres como agressivas quando elas se colocam, né, no mundo, quando elas falam, quando elas dizem para que elas vieram. Então, nós não somos agressivas, ao contrário, a gente vive muito mais com medo do que com outra coisa, né? Só que a gente transforma esse medo em coragem. Esse é o ponto, não é que a gente não tem medo ou que a gente é forte, né? Usam muito a pecha da fortaleza para dizer, nossa, como ela é forte, ela é imbatível. Não, essa fortaleza ela é construída a partir dessa transformação do medo em impulso mesmo, do medo em potência, né? Sim, e eu queria aproveitar, então, para já puxar uma perguntinha, que eu acho que vai nesse sentido. Eu gostaria de saber se você acredita que a literatura ela pode estar, é claro que ela não tem um só lugar, mas se ela também pode estar num lugar de expurgo, de desabafo, de superação, de resistência, que tem a ver com a nossa mesa aqui, né? E se você acredita que a tua escrita está, de alguma forma, nesse lugar. Sim, eu acho que a literatura ela pode ter muitas funções no mundo. Ela não necessariamente ela tem essa compromisso de representação da realidade, mas eu acho que muitas mulheres, principalmente, ou os grupos, né, LGBTQIAP+, usam a literatura como forma de protesto mesmo, como forma de marcar a existência, né? Eu tô aqui emocionada porque tô com a Angélica Freitas, que é uma grande referência na minha própria escrita, né? Acompanho o trabalho da Angélica há muito tempo, o seu também, Bruna. Tô tendo o prazer de conhecer os rapazes agora, né? O Ícaro e o Gabriel. Mas eu acho que uma coisa que a gente compartilha é que a literatura e a arte, de uma forma geral, ela serve para a gente muito como uma bandeira de se colocar no mundo e de marcar, né, esses lugares, essas atividades. É um lugar político, a literatura é um lugar, né, onde a gente se coloca como ser político e onde a gente diz aquilo que a gente quer, que a gente projeta para o nosso futuro e dá um recado não só para a criança que a gente foi, mas para as crianças que estão aí. Então, eu vejo hoje, por exemplo, muitas adolescentes me escrevendo porque leram meu livro, né? Seja o livro de poemas, seja esse último livro, e dizendo que se identificam e que eu sirvo como alguma referência, como a Angélica já foi e é uma grande referência para mim, e outras tantas autoras, né? Então, eu acho que a literatura ela serve também para unir, né? Para a gente não se sentir sozinho no mundo, sabe? Então, sim, eu acredito que ela tem um lugar aí de marcação política, de resistência, e eu tento fazer com que essa experiência que eu trago para a literatura, que é de uma memória individual, ela não seja só uma memória minha, mas uma memória que se estende para o coletivo e que compartilha com o coletivo questões, né, que todos nós vivemos em alguma medida. As violências, né, as fobias, os medos, né, os enfrentamentos cotidianos que a gente tem que passar. Então, eu acho que essa experiência é coletiva em maior ou menor medida. E apesar de partir de memórias individuais ou de memórias que eu empresto para essa personagem. Eu acho que a escrita de vocês todas aqui convergem nesse sentido, né? Vocês escrevem sobre experiências particulares que fazem, de alguma forma, um panorama aí, né, social e acaba também tecendo críticas sociais, né? E isso tem muito a ver também com a escrita do Ícaro. O Ícaro Machado é de Canoa Quebrada, Aracati, Ceará. Seu livro de estreia, Criança Viada, lançado esse ano pela editora Viseu, é fruto de uma experiência jornalístico-literária na qual 10 adultos viados foram convidados a compartilhar histórias de infância
que serviram aí de referência para as crônicas que compõem o livro. Ícaro, o Criança Viada vai trazer diversos assuntos, né? Até porque ele parte de 10 corpos diferentes. Mas eu acho que é notável ali, né, a recorrência de algumas experiências nesses relatos que viraram crônicas nas suas mãos. Eu destaco os abusos, o corpo gay hipersexualizado, esse abuso que é, em geral, acompanhado pela culpa, pelo autoflagelo, a carência e a baixa autoestima, que leva essa criança a deixar de lado os seus desejos de amor, de romantismo, a religião, que vai sempre aparecer ali também como lugar de repressão desse desejo, como lugar do medo, né? A homossexualidade encarada como doença, o homossexualismo, né? Os segredos, se montar, usar vestido, brincar com os brinquedos das meninas, não de meninas, a descoberta da sexualidade, o esconde-esconde, né? Tudo ali muito guardado, tudo muito secreto, né? O bullying, as crianças chamadas de mulherzinha, de viado, dentre outras coisas, né? Muito antes de saber o que significa ser viado, né? E isso acontece principalmente na escola. A escola aparece ali também sempre como lugar de reprodução dessas violências sociais. E os lugares sociais estão bem definidos, principalmente no que é brincadeira de menina e brincadeira de menino. Isso também vai aparecer muito no teu livro. A solidão, a criança que não é convidada para aniversários, as brincadeiras solitárias, as datas comemorativas que fazem lembrar da ausência familiar, né, o abandono aí. Mas, apesar de tantas violências, na última crônica você vai falar de aceitação e de abrigo, e é a única narrada por uma mãe de viado, né, não por um viado. E é um texto que dialoga com o primeiro, o talvez, em que você diz que talvez seja a hora da gente conversar com as nossas crianças sobre sexualidade. A Dia falou, né, sobre isso, de também mostrar, né, de ser de alguma forma um exemplo aí, de mostrar para as crianças, de dialogar com elas. Você deixa claro que acredita que a literatura ela tem o papel de educar e de denunciar. Isso não sou eu que estou dizendo, está na 4ª capa do teu livro. Eu queria pedir que você compartilhasse com a gente os seus processos de construção dessa denúncia. Como foi criar esse universo do Criança Viada, ou está sendo, já que algumas crônicas não entraram, né? E talvez venham projetos novos por aí. Primeiramente, olá, gente, a todo mundo. Eu quero agradecer o convite. Eu acho esse lugar muito importante. É muito importante a gente sempre estar trazendo questões e discutindo produções, porque isso finda em fomentar cada vez mais que as pessoas possam escrever e trabalhar e desenvolver cada vez mais, principalmente pessoas LGBTQIA+. Eu vou me apresentar, né? Eu sou um homem pardo, gay, cabelo castanho, um corte médio, meio bagunçado. Eu estou usando uma blusa azul bebê, em estampa de goiaba. E eu estou num fundo branco com a rede, porque eu sou bem cearense. E assim, como foi construir o Criança Viada, né? Como foi o processo de construção? O Criança Viada, ele é um produto literário, mas ele é uma pesquisa jornalística, né? Então, ele tem todo um argamassa de métodos de pesquisa do jornalismo para poder construir o que seria algo factual, mas que também seria literário, porque a crônica, ela é um formato textual que ele tanto é um formato textual do jornalismo, como ele é um formato textual da literatura. Então, essa linha tênue que fica entre as histórias é uma coisa que foi o que me fez querer realmente construir o que eu construí, né? Construir o Criança Viada. O processo de feitura foi um processo de reencontro, inicialmente. Todas as entrevistas, você pontuou uma coisa, que são pessoas diferentes, de localidades diferentes, de infâncias diferentes, de poder aquisitivo diferente, de religiões diferentes. Existe uma diferença para mostrar que dentro de toda a diferença, as crianças viadas passaram por muitas coisas iguais. Eu brinco que, às vezes, o livro me parece ser sobre uma criança só, que representa todas, porque parece que é a mesma pessoa que passou aquilo, exatamente, as histórias vão se construindo e vão se amarrando tudo numa teia, que você termina achando que aquilo é a criança viada. É um personagem ali que sofreu tudo aquilo.
E o processo de entrevista, ele começou com uma entrevista de profundidade, que é um tipo de entrevista que a gente foca numa temática do perfilado, né? Uma entrevista de perfil com eixo em profundidade. A gente vai perfilando, todos os entrevistados, eles responderam a primeira pergunta, a pergunta-chave, que era se vocês consideravam uma criança viada e por quê. Eu peguei um adulto viado para voltar à infância. É um livro que é o adulto de hoje rememorando a caixa de brinquedo, rememorando as manjas, rememorando todas aquelas brincadeiras e todas aquelas conversas, e eles se reencontravam com a história quando eles me contavam. É tipo, eu termino de contar e, Vala, isso aconteceu assim, eu sofri por isso e tal. A gente foi se reencontrando dentro das entrevistas, assim, não foi nada, eu sei o que eu vou dizer para contar a minha história. Não, eles foram contando, as coisas foram saindo, tudo foi gravado. Então, assim, foi um processo de entrevista. Primeiro, um processo de leitura, claro. Eu li Freud, li Foucault, que são pessoas que pesquisam sexualidade. E como o meu eixo de pesquisa, ele puxa muito para a psicanálise, porque eu acredito muito nessa questão da infância, né? Na construção do eu hoje é a partir da infância. E o Criança Viada, ele trata muito isso, né? A gente ressignificou, na verdade, né? O Criança Viada, que era um termo que começou ali com o Irã, com o Tumblr, mas que já rodava há muito tempo, era uma coisa que a gente sofria, era bullying, né? Era um tipo de violência, né? Você é uma criança viada porque você põe a mão na cintura quando vai fazer uma foto, porque você bota a roupa da sua irmã, porque você fala afeminado, homem não fala assim, homem não pode chorar, então você é uma criança viada. E daí o Irã juntou tudo isso no Tumblr, e começou a rodar, e se popularizou o Criança Viada como uma imagem fotográfica. Depois disso, a gente teve a Bia Leite, que foi uma artista plástica que refez, né, algumas pichações, algumas artes, ela ressignificou e fez para uma exposição no Santander, que foi uma exposição que foi barrada depois, né, o Santander ele barrou por causa dos clientes e tal, achava que era uma coisa muito ofensiva. Aí veio a terceira vez do Criança Viada, né? Eu fiz essa linha cronológica porque não foi eu que comecei isso, né? Foi algo que começou com o Irã, que passou pela Bia, chegou no livro, né, na literatura, chegou no Criança Viada, e depois veio a Roda Bicha, né, recentemente, que ganhou o edital da Aldir Blanc, e depois foi cancelada, não pôde mais, foi impedida, e eu acredito que são narrativas que conversam a mesma coisa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu te respondi. Não sei. Não, com certeza, muito respondido. E eu queria também fazer uma perguntinha, que se você puder falar super rápido, porque a gente está aí com o tempo avançado. No final, você fala de crônicas que não couberam, porque ainda são indizíveis. Eu até comentei com você em off que eu fiquei muito encucada com essa palavra indizíveis, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Coisas que ainda não podem ser ditas. O silenciamento como uma violência maior. Sim. Na tua opinião, por que certas coisas, Ícaro, ainda tem esse marcador, né, temporal, não podem ser ditas? E o que nós, escritores, podemos fazer para mudar isso? Se é que você já não respondeu, né? Porque é o que você faz também, né? O Indizíveis, ele reflete muito a histórias ainda desconhecidas. Assim, depois que eu fiz o livro, eu comecei a ler para outras pessoas, para outros adultos gays que não participaram desse formato de entrevista, para eu ver a recepção deles ao lerem aquilo. E sempre tinham histórias paralelas ou histórias iguais, né? Histórias que se repetiam. Então, daí eu fui percebendo que estava se construindo algo que tratava de questões que precisavam ser ditas, mas que a gente se reprimia o tempo todo, porque a gente vai voltar para aquela ideia de que a gente não tinha semelhantes, a gente não tinha personagens LGBTQIA+, que fossem, de fato, como nós somos, né? A gente tinha o estereotipado. Então, o Indizíveis, ele parte muito é uma coisa que aconteceu comigo, todo mundo tem trauma, eu tenho que superar e não posso contar para ninguém, porque a gente não precisa contar tudo. E isso vai nos reprimindo, até chegar o momento daquilo explodir e acontecer o que acontece. O que aconteceu com a criança que eu dedico o livro. A dedicação que eu fiz para o livro, ela reflete muito a isso. Eu dediquei o livro a uma criança americana, né? Enfim, não é uma criança daqui, mas é uma criança americana que me chocou muito a notícia. Ele tem 8 anos, ele
disse para a mãe que era gay e queria contar na escola que era gay porque tinha orgulho disso. E depois de 2 dias ele se matou. Por que ele se matou? Porque a escola, ela não está preparada para receber a criança que está preparada para ser o que é. A escola, ela não está preparada. E a gente, enquanto fomentadores, a gente tem que entender que a gente tem que dizer, saia do armário. Tá, ok, vamos mandar as pessoas saírem do armário. Mas será que a gente tem preparado o lugar para que as pessoas saiam efetivamente? Porque não é só sobre sair, é sobre a gente entender que a gente tem que fomentar, a gente tem que produzir, a gente tem que consumir literatura LGBTQIA+, a gente tem que valorizar. E eu faço até um apelo, aproveitando a oportunidade, porque as bichas, elas são muito fechadas em closear, em beleza, em fechação na rua, e elas esquecem que sem educação, que sem discutir as coisas, sem abrir espaço para que novas pessoas possam ocupar aqueles espaços, o mundo não roda. Entendeu? Assim, as coisas não mudam. Elas vão ficar ali presas naquele mundo de aparência e as crianças viadas vão continuar morrendo, como muitas crianças em Quixadá nesse ano, uma criança trans foi espancada até a morte. E isso é uma coisa que é comum e ninguém se choca, né? As pessoas não mudam, elas acham que as pessoas podem fazer o que elas podem fazer com as outras pessoas simplesmente por questões de entendimento do que eu sou. Não é nem de uma escolha, é do que eu sou. Então, eu acho que é isso. Oi, Ícaro, eu acho que a crônica que abre o livro, né, que é uma introdução, fala bem sobre isso. Não é só, como você disse, falar para sair do armário, é também acolher. Você usa essa palavra, né, o acolhimento. Eu vou passar para o Gabriel. Gabriel Sampeira, você é de Barra Mansa, daqui do Rio de Janeiro. Em 2018, publicou pela editora Urutau o livro de poemas Fora da Cafua. Esse ano está lançando pela editora Oriqui a coletânea de contos, crônicas e poemas A Ossada de um Moleque, inspirada num álbum de fotografias da sua bisavó, que pode ser visualizado no site da editora. Aliás, eu recomendo muitíssimo, claro que eu fui lá. Gabriel, na Ossada, você fala de uma violência muito particular, né? No que diz respeito à infância, a gente vê a criança que teme o conselho tutelar, que devia protegê-la, né? A criança que, antes de pensar no que quer ser quando crescer, ela deseja, sobretudo, crescer, que não é uma criança qualquer, é uma criança negra. E no que diz respeito à fase adulta, ao jovem adulto que você fala de um corpo negro e gay, né? E você fala de como o corpo negro e gay atrai bala perdida, por exemplo, e do medo constante da polícia, né? O medo constante da polícia. Você vai falar das luzes vermelhas piscando no holofote de encarcerar negros. Essa imagem fortíssima do holofote vermelho que vai aparecer mais de uma vez como lugar do terror, né? Mas, para além da violência, outro elemento que aparece com bastante força no teu livro é a ancestralidade. Um conto muito simbólico da Ossada é narrado por um negro velho que ensina uma criança a fazer macumba. Uma macumba que é plantada no quintal, uma macumba que é árvore, que vai crescer, se ramificar e se estender por várias gerações. No texto de abertura, Banho de Tanque, você fala do tanque de cimento da sua bisavó, a grande Luísa de Andrade, que inspirou o livro. E eu li uma entrevista sua dizendo que você tomou como referência as anotações que ela fazia no verso das fotografias. Não foi só o álbum, foi também as notas, né, da sua bisa, para compor esse cenário da Ossada. E em mais de um texto, você traz ali as iabás e coloca as mulheres num lugar de poder, num lugar central, né? Eu queria pedir que você falasse um pouquinho da importância das matriarcas, mas não só, considerando que você cita ali também os pretos velhos mais de uma vez, da ancestralidade, da tradição, né, para a tua escrita, para essa tua construção literária. Boa tarde, gente. Para mim, primeiramente, um prazer estar aqui junto com vocês, as outras pessoas escritoras que passaram por aqui, principalmente. Então, está sendo um encontro bem enriquecedor. Eu sou um homem negro, cis, de cabelo preto com pontos grisalhos. Eu tenho óleo castanho escuro e utilizo uma camiseta verde, preta e branca, que é de um time nigeriano. A parede que está atrás de mim é branca e eu tenho as unhas pintadas, elas estão de verde.
pensando nessa questão do lugar da memória, né? Acho que um primeiro elemento que surgiu no livro para mim foi essa questão das crianças pretas, os adultos negros, né? Que as pessoas adultas negras que se olham como crianças que não tiveram direito à memória, né? Então, a minha família sempre foi uma família muito pobre, porém a gente tinha uma câmera e essa câmera era muito utilizada. Minha avó sempre teve o hábito de fotografar os eventos sociais, os eventos de família, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu sempre pensei nessa questão das famílias que têm fotografias na sala e nos ambientes, né, de mostra, né, são como famílias brancas. Então, eu parei para pensar no movimento que ocorre quando essas pessoas negras estão documentando as próprias histórias, estão publicizando as próprias histórias e como são essas histórias fora do que a gente tem de rotineiro por aí, né? Que é esse espectro de que o relato negro sobre suas memórias vai sempre ser um relato muito difícil, moroso, recheado de experiências de violência, né? Não que não seja, mas isso também cria o espectro de se esperar isso desses relatos, né? E o que acontece quando eu, como homem negro, LGBT, paro para falar sobre coisas boas e fazer construções estéticas e poéticas em cima da escrita, né, com meus 24 anos. E como essa movimentação, quando eu quero o holofote inverso, né, no caso, mas quando eu ganho espaço de atenção para, por exemplo, falar de uma receita de bolo que recheou a minha infância. Então, eu entrei muito em contato com essas pessoas negras adultas que olhavam para as próprias infâncias e se sentiam fora do direito de memória, né? Então, eu acho que nos meus textos eu sempre trago essas histórias dessa criança para me dizer presente e me dizer presente lá também, né? E eu vejo a arte como... Eu vejo o artista, né? A pessoa artista como... tem um texto que fala que o artista é um funcionário público, né? E eu pensei muito nesse trecho, dessa leitura que eu fiz sobre o papel de trabalho público que a arte tem para a sociedade, né? Nessas questões das memórias mesmo, né? Então, como a gente está guardando e documentando a história dessas famílias negras, principalmente essas famílias que estão atravessadas a tanto processo de violências, né? E essas crianças também, né? Como a vivência dessas crianças está sendo contada. E aí, trazendo a questão da minha avó, principalmente, né? Ela veio de Minas Gerais, Argentina, uma cidade pequena, e ela foi construir a vida no interior do Rio de Janeiro, porque ela acreditou que a vida dela poderia ser melhor lá. Então, ela vem na linha do trem, fazendo esse percurso com a filha junto, e chega até Barra Mansa, né? E aí, ela sempre teve o hábito de guardar muitas coisas de memória. Então, a minha avó, ela tem aqueles binóculos que você olha dentro, e aí tem as fotografias, a gente tem as fotos grandes também, tem a pintura que foi feita do pai dela, ela tem a fotografia 3x4 do bisavô dela. Então, assim, foi uma mulher que documentou muito essas histórias. E aí eu trago tudo isso para o campo das africanidades, das diásporas, para falar sobre o papel do matriarcado, né, nos poderes de decisão da família. Minha família é uma família, em sua maioria, feminina. E aí existe uma outra movimentação. Eu sou adotado também por uma outra família negra, né? Então, eu tenho uma família biológica negra, e aí são famílias diferentes, né? Uma família negra de classe média e a outra família é periférica. E aí tem toda essa movimentação, né? Do pertencer, né? Atravessando toda essa existência. Mas o que acontece nessa movimentação dessa pessoa parar para registrar as histórias, né? Histórias boas, né? Histórias de aniversário. Então, eu gosto muito dessa movimentação. E acho que o papel da ancestralidade, né? Que foi a última coisa que foi falada também, é muito importante, porque nessa movimentação de documentar, eu estou deixando algo para quem está chegando e me afirmando presente também em outros tempos, né? No futuro também. Então, eu acho que a arte ela vem muito nesse papel, a literatura principalmente, porque eu estou documentando nesse livro as pessoas dessa cidade, as histórias dessa cidade, a localização dessa cidade no mapa, né? A gente teve Bacurau aí para comprovar isso. Eu gosto muito de fazer um trabalho da geografia junto com a literatura também, então alguns textos foram mapeados no Google Maps, eu guardei esse mapa para mim, para pensar no percurso geográfico das minhas histórias também. E sempre penso dessa forma, sabe? Para mim é um assunto muito caro. Sim, você está falando sobre documentar. Na sua mini-bio, você fala que escreve sobre os seus. Na tua opinião, Gabriel, qual a importância
da escrita não só mostrar esses corpos historicamente invisibilizados, né, mas também de falar a partir desses corpos, já que é você falando dessa vez, né? Eu parei muito para pensar nas minhas memórias, né? E aí pensar nas memórias dos homens negros que vieram antes de mim na minha família. E aí sempre percebi que esse lugar da masculinidade era sempre um lugar com menos movimentações de memória, né? Acho que a memória da família ela sempre foi guardada, preservada pelas mulheres, pelo menos na minha família, no caso, sempre teve esse cuidado de guardar a foto. Ah, não, vamos tirar foto dele, aniversário, tem que tirar foto assim. Então, e as oralituras, né? São essas histórias que vão se movimentando, né? De famílias para famílias, de pessoas para pessoas, por meio da oralidade e que às vezes não são registradas, né? Então, e aí é o meu papel tentar fazer essas construções para, por exemplo, se a gente parar de falar da nossa avó, as nossas próximas gerações não vão saber quem é a nossa avó. Se a gente não falar daquela prima que mora distante, talvez ela vai dissolvendo, e a família vai construindo essa perspectiva de memória com algumas pessoas sendo apagadas. Então, acho que é muito importante esse movimento de não fazer esquecer. E a literatura, ela vai ficando com o tempo, né? Junto de outras problemas. Eu acho que cada vertente artística soluciona problemas de uma forma, né? Eu trabalho nessa área também na tecnologia, né? Pensando, né, em como as pessoas utilizam coisas. Então, eu gosto muito de pensar nisso. E como que a gente contribui para esse movimento de não fazer esquecer, né? Por meio da literatura, por meio de outras leituras também. E que movimentação é essa que leva uma pessoa atribulada a diversos processos de violência e sobrevivência, principalmente, a aplicar estética a processos, né? Essas pessoas, eu, por exemplo, né, como disse, né, enquanto homem negro, eu aplicando estética à palavra, né, meus processos artísticos nunca foram confortáveis, meus processos artísticos nunca foram românticos, eu não consegui fazer estudos aprofundados de literatura e de processos. É uma coisa que eu sempre quis muito fazer. Mas os processos artísticos sempre partiam ou desse lugar de conforto, ou quando dava tempo, né? E aí, então, tem essa construção de memória, mas eu também não possuo um ecossistema que me permita pensar nisso com tanta profundidade. Porque eu tenho que viver, tenho que fazer outras diversas coisas, né? E eu acho que a gente tem que levar sempre para as pessoas essa questão da memória, né? E pensar em como quais são as histórias que a arte está documentando, né? Essa década, por exemplo, a gente está fazendo parte de uma enorme documentação, né? Dessa década que a gente está atuando agora. Sim, e no entanto, a tua escrita tem uma força que certamente não teria se, mais uma vez, essas pessoas fossem ali representadas e tivessem a sua história contada por homens brancos, cis, hétero, né? Como a gente sabe que vem sendo. Obrigada, Gabriel. Angélica Freitas, é de Pelotas? Tu é de Pelotas? Tu és de Pelotas? Lançou em 2007 Milkshake, pela Sete Letras e pela Kozak Naif, que agora, falecida Kozak Naif, né, que agora saiu pela coleção Poesia de Bolso da Companhia das Letras. Em 2012, você lançou Um Útero do Tamanho de um Punho, pela Kozak Naif, que foi reeditado pela Companhia das Letras em 2017. Esse livro foi uma referência para toda uma geração, certamente o livro mais aclamado e também com o maior número de odiadores homens, a profissão mais antiga do mundo, citando aí um poema seu, da história recente, pelo menos a parte dela que eu conheço. E no ano passado você lançou Canções de Atormentar, eu falo que é para atormentar, Canções de Atormentar, também pela Companhia das Letras. Eu cismo que é Canções para Atormentar. Parece uma pausa longa, né, Angélica? Mais assim, 8 anos, mas você vinha produzindo intensamente. Inclusive, alguns poemas do livro já tinham sido publicados, e uma parte dele, exatamente a que dá título ao livro, foi antes um espetáculo musical que você fez com a Juliana Perdigão, a sua parceira, e eu tive imenso prazer de assistir. Eu li uma entrevista em que você diz que a música é tão importante quanto a literatura para você, se não mais, e que você está numa busca de escrever poemas que possam ser cantados. O Canções é, de fato, música, né? Que é a poesia, que é música, e assim infinitamente. E nele você também homenageia dois grandes músicos contemporâneos, o Rômulo Frois e a Jussara Marçal. Aliás, o poema da Jussara Marçal é muito engraçado.
E esse é um elemento muito presente, né, muito marcante na tua escrita, desde Rilke, que aliás tem esse nome, o humor, que não é um humor vazio, não é um humor gratuito, né? É um humor que perturba, que provoca, que critica. E esse humor discreto e bem construído, ele vai aparecer nos lugares menos prováveis. O poema que abre o livro, Laranjal, e que talvez seja o que mais nos interessa aqui nessa mesa, já que é um retorno à tua infância e à tua adolescência, ele vai tratar de assuntos muito difíceis, mas de uma forma quase cômica. O padrasto que é banido de vários armazéns, o que faz a família comer só arroz com couve. A primeira declaração para uma garota que diz que já sabia daquele sentimento e retribui vomitando, duas coisas muito difíceis de lidar, né? Saber que a outra pessoa já sabe o que você sente e o que já é constrangedor, né? E ter o vômito como uma resposta. A morte do Silvio, grande Silvio, que usava sunga azul e tomava banho na Lagoa Poluída sem medo de pegar pereba. Interessante que você fala do Silvio forjando também esse falar da criança que diz o nome da pessoa como se todo mundo soubesse quem ela é, né? Ah, o fulano e tal. E a gente, de fato, se sente íntima desse Silvio. A morte do pai, que está lá no início do poema, contada a partir do olhar da criança, que percebe mais a cozinha toda azul, até a geladeira azul, o cacto na janela, a cerâmica portuguesa do vaso ali, todos esses detalhes do que o significado da morte. E talvez o significado seja exatamente esse, né? Nos fazer lembrar desse pai cozinhando. Isso mostra que a tragédia pode se desdobrar em muitas perspectivas, e te ler, Angélica, é como ampliar a visão das coisas. Eu queria muito entrar na tua cabeça para ver como é que funciona. Eu ia dizer que eu queria muito ser uma mosca para entrar na tua cabeça. Existem moscas na sua cabeça, Angélica? Enfim, eu fico pensando se você já vê as coisas todas com essa perspicácia, essa palavra que eu cuspo mais do que eu falo, ou se você escreve e depois acrescenta aquele tempero ali. Enfim, já que a mesa fala também de resistência, eu queria saber se você acha que o humor pode funcionar como uma estratégia para encarar as dores, principalmente as da infância, que a gente acaba carregando aí a vida inteira, né, nessa memória do corpo, e se isso funciona para você. E se você quiser contar os segredos da tua escrita também, do teu humor, eu ficaria super... Oi, gente. Puxa, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite. Acho que tem que me descrever antes, né? Eu sou uma mulher branca, cis, cabelo curto, uso óculos, estou usando fones de ouvido e, no momento, tenho uma camiseta xadrez, vermelha e preta, posta em uma camiseta branca. E atrás de mim tem uma estante de livros. Bom, vamos lá. Muita coisa. Bruna, eu te convidaria para entrar na minha cabeça, mas hoje não dá porque ela está muito bagunçada. Tem que fazer uma faxina antes de você poder entrar. Mas é melhor assim, é melhor assim. Eu estou acostumada com bagunça. Então tá. Então vem. Sabe que, bom, você me fez várias observações e perguntas pertinentes e eu queria dizer que eu também estou escrevendo sobre a criança que eu fui e que, de certa forma, eu continuo sendo, né? Porque a gente, enfim, a criança continua na gente. Então, eu estou escrevendo sobre a criança sapa que eu fui já faz um tempo, e eu estou escrevendo isso em prosa, o que é uma coisa um pouco diferente para mim, embora eu tenha uma formação em jornalismo, ou seja, eu escrevi muita prosa, mas num outro registro jornalístico. Agora eu estou tentando me enveredar pela autobiografia, porque é isso, assim, além de uma necessidade de registrar a coisa, porque eu acho que a vida é uma coisa tão maluca e improvável, que se você para muito para pensar, você vai querer dizer, puxa, eu tive aqui e foi isso que aconteceu. E ao mesmo tempo, como eu sou uma criança sapa que cresceu nos anos 70 e 80 com pouquíssimo acesso a pessoas iguais a mim, e a literatura feita por pessoas iguais a mim, eu acho que tudo que eu puder oferecer
para as pessoas nesse sentido, contando um pouco como foi para mim ser uma criança lésbica, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, porque eu acho isso de extrema importância. Então, eu acho que o trabalho que a gente está fazendo é muito importante, e é muito legal que essa mesa, que não é mais uma mesa no sentido figurado, esteja acontecendo. Então, assim, como eu estou escrevendo sobre essa parte da minha vida, né, que de certa forma eu abordei nos primeiros poemas do meu último livro, eu me deparei com a questão do tom, que eu precisava achar o tom para contar essa história, e de repente eu pensei que eu podia contar essa história ou com amor ou com ódio. E eu falei com um amigo meu que também é gay, o Ricardo Domenech, e eu disse para ele, olha, eu estou em dúvida se eu conto essa história com amor ou com ódio. E ele disse, conta com ódio que vai ser mais interessante. Mas eu não consigo bater o martelo numa... Também tu vai perguntar para o Ricardo, óbvio que ele vai responder isso. Ele respondeu isso, né? Eu não consigo bater o martelo num tom só, e talvez essa história, que tem vários capítulos, seja contada com tons diferentes. E eu recentemente deparei com uma informação do que um psiquiatra americano falou que você escreve a partir de 4 emoções diferentes. Então, basicamente, você escreve a partir dessas emoções. Eu estava pensando que isso me lembra as 4, mas seria tipo amor, ódio, só lembrei de 2, não. Como se fosse você se sentir grato, ou grata, ou grata por alguma coisa, ou abençoado, enfim, que você escreve a partir dessas emoções. E eu acho isso uma coisa importante para trazer para o debate, assim, ou para quem está tentando escrever sobre isso, que de repente a gente escreve mesmo a partir de emoções e de um estado corporal, que a gente escreve a partir de um estado do corpo. E claro que se você vai pensar no estado do corpo, e se você pensar no estado do seu corpo quando você era criança, você vai ver o quanto você ainda traz daquela época, né? De você ter medo, de sentir que você não pode se expressar, de se sentir tolhida. Eu trago isso no corpo muito claramente até hoje. E isso certamente reflete na maneira como eu escrevo, e certas escolhas que poderiam ser apenas cerebrais, estéticas, na verdade, elas estão muito no corpo da gente. E ainda sobre escrever com amor ou com ódio, né? Acho que a gente também pode pensar que o amor é um sentimento que te expande corporalmente, ele expande as tuas moléculas, enquanto que o ódio é uma coisa que te enrijece, te torna menor, entendeu? O amor é uma coisa que expande, o ódio, né? Haja visto o que está acontecendo no Brasil agora, que tem um ódio permeando o país, que é uma loucura, né? E que leva as pessoas a reagirem dessa forma mais contraída, né? E eu acho que a gente pode jogar com isso, né? Acho que a gente pode jogar com a contração do nosso corpo por a gente ter passado pelo que a gente passou, mas também a gente pode jogar com a expansão do nosso corpo, num ato de compartilhar, enfim, de colocar essa coisa, de mostrar, afinal, que tudo isso que aconteceu com a gente também teve aí um lado bom, que foi trabalhado, que a gente continua trabalhando, né? Esse lado de, por exemplo, querer compartilhar as experiências. E eu também queria dizer que eu sou uma pessoa muito desconfiada. Eu acho que isso também tem a ver com o fato de eu ter sido uma criança sapa, porque você tem que estar sempre com um desconfiômetro ligado, que você nunca sabe o que pode acontecer, se você vai ser agredida, se vão ser extremamente desagradáveis com você, como de fato eram comigo quando eu era pequena. Eu acho que eu era
nem sei se eu era uma criança sapa, talvez eu fosse uma criança não binária, assim, porque não dava para saber se eu era menina ou menino, o que deixava o meu pai um pouco puto, assim, eu acho. E isso refletia na maneira como ele lidava comigo, mas enfim, isso é outra coisa. Então eu desconfio muito de tudo e eu desconfio, inclusive, da minha percepção da realidade. Eu acho que a nossa percepção da realidade, enfim, é o que a gente tem, mas estudos já provaram que a nossa percepção da realidade é só uma coisinha mínima que a gente consegue apreender, né? Aldous Huxley vai falar sobre isso, e as pessoas que têm feito pesquisas com psicodélicos recentemente podem falar sobre isso também. Enfim, humor, você falou do humor. Eu acho que o humor é realmente uma maneira de interagir com o mundo, de se defender e de devolver os impulsos que a gente recebe. Talvez o meu humor tenha me salvado muitas vezes. E ele não dispensa esse ódio, né? Você falou das críticas não, você falou sobre a situação do país, e você faz também muitas críticas no Canções, né? Como no poema Micro-ondas, e essas críticas, embora certeiras, elas são debochadas também, né? Aqui abre aspas. Vista aérea da Amazônia, 20 e tantas hidrelétricas para os teus ovos fritos no micro-ondas. Eu queria emendar uma pergunta, a gente tem pouco tempo, se você puder responder só rapidinho. Você falou que perguntou para o Ricardo, né? E eu percebo que você escreve sempre para outros poetas, né? Tem essa troca. Você escreve, inclusive, no Canções, um poema chamado Agradecimento, em que você lista primeiro os nomes de várias pessoas que estiveram do seu lado, inclusive pessoas da infância. E eu sei que você faz oficinas com propostas bem interessantes de atividade, embora eu nunca tenha participado de nenhuma, infelizmente. Eu queria saber se você considera que a escrita é, como a Dia falou, essa construção coletiva. Como isso funciona para você, assim, com os seus pares? Eu fiquei curiosa em saber e joguei, que acho que nem tem muito a ver com a mesa, desculpa. Totalmente coletiva. Você não escreve do nada, né? Você escreve a partir do que você... das coisas que você lê também, das trocas que você tem com as pessoas. Acho meio viagem pensar que você não faz as coisas coletivamente. Claro que faz, e é isso, a gente vive todo mundo numa rede de interdependência e não vejo porque não teria que ser assim com a literatura também. E eu acho que é a partir daí que as coisas ficam importantes, né? Cada um trazendo sua contribuição, mas que está em conversa com outras leituras e assuntos que a gente tem por outros meios. E talvez por isso aconteça o que acontece na escrita de vocês, né? Vocês escrevem sobre situações da realidade, sobre vivências de vocês, né? Mas a gente se identifica de alguma forma. Se eu não me identifico, por exemplo, com o Gabriel, porque eu sou uma pessoa branca, eu tenho certeza que outra pessoa vai se identificar, mas eu me identifico ali com o tanque de cimento, com a parte da favela, né? Com você, com a parte de ser sapa, com a Dia em vários aspectos, enfim, é muito interessante, com o Ícaro também, tudo mais, né? É muito interessante a gente ter esse diálogo. Eu lembro da escritora Carla Diakov, maravilhosa, falar que o diálogo é o melhor da arte. A gente já está com um tempo super avançado, foi muito rápido, gente. Nossa, maravilhoso ouvir vocês. Eu queria pedir que a gente fizesse uma última rodada, já com as considerações finais, e que vocês aproveitassem esse momento também para fazer o merchan, porque 3 de vocês, né, estão lançando livros. A Angélica lançou ano passado, né? Mas podem fazer merchan, onde a gente encontra, onde a gente compra, se é direto com vocês, passa aí as redes sociais para o pessoal, e que cada um encerrasse, se possível, com um poema ou um trechinho de crônica, conto, o que vocês quiserem, tá?
A gente já tem aí quase 1 hora de conversa, então a gente encerra e depois eu dou uma palavrinha aqui para a gente fechar, infelizmente. Tá bom? Pode começar na ordem que foi ou na ordem que vocês preferirem. Pode ser a ordem que a gente falou, né? Dia, pode ser você? Pode sim. Não, eu queria dizer assim que me identifiquei muito com vários aspectos, né, que foram falados aqui. Quando a gente pensa numa vivência enquanto pessoa LGBTQIAP+, a falta, eu acho que uma coisa que tem muito comum é essa falta de referências, essa falta de acolhimento que a gente sente nessa primeira infância, né? Nesses primeiros momentos onde as pessoas estão querendo colocar a gente na caixinha do gênero, né? Do gênero masculino ou feminino, heteronormativo, né? E aí eu queria só tomar algumas questões que foram ditas aqui, né? Que a literatura, ela pode ser, sim, esse retorno, né, ao passado, mas é um retorno ao passado que movimenta para o futuro, né? Não é algo que a gente quer estar no passado, ao contrário, a gente volta ao passado para poder continuar caminhando. E ela aparece para mim, sim, como esses lugares de reencontro, com esses lugares de compartilhamento de experiências. Eu acho que isso é fundamental, né? Uma mesa como essa, a gente pode perceber como pessoas de lugares, realidades, geografias, linguagens distintas compartilham, né? Muitos símbolos e muitas representações da realidade que a gente vive. Quando a Angélica falou da coisa do corpo, eu me identifiquei muito, porque, inclusive, no meu livro, eu tenho um texto que eu falo, né, de como essa personagem, ela se identifica na psicanálise como masoquista, e aí ela se descreve como alguém que anda como um cachorro com o rabo entre as pernas, né, toda curvada para dentro, porque ela se esconde, então ela é corcunda e ela tem a barriga para dentro e ela anda desajeitada porque ela quer entrar dentro de si, ela quer sumir naquele contexto em que ela está de violência, né? E como isso é algo que eu sempre luto, por exemplo, no cotidiano, com a minha postura, com a forma como eu falo, porque durante muito tempo eu não tenho uma foto de criança sapa, gente, eu sempre fui moldada pela minha mãe, pela minha família, né, para ser a bonequinha. Então, ao contrário dos meus irmãos, que eram muito livres, e o meu irmão mais novo, apesar de ser heterossexual, tem várias fotos de criança viada, assim. Então, é uma grande mágoa que eu tenho, porque até, né, isso, assim, eu fui roubada, né, de me colocar quem eu era mesmo, assim, na infância. Mas hoje, graças às deusas, a gente pode ser quem a gente é e pode falar sobre isso e pode, né, conhecer pessoas maravilhosas que estão falando sobre isso também. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite do Mix Brasil, do Mix Literário, né, de estar aqui compartilhando com vocês. Os meus livros, eles podem ser encontrados no site da editora Penalux ou na Amazon, também tem a versão em e-book, que hoje em dia muita gente prefere. Nas redes sociais, o meu @ é esse que está aí na descrição do vídeo, Dia Nobre, né? E aí, como a Bruna pediu para finalizar com um textinho, eu vou ler o primeiro texto do livro. Na fotografia, mamãe era jovem e segurava um coelho branco. O sorriso largo deixava à mostra o buraco de um dente que faltava no canto esquerdo da boca. O cabelo crespo cortado à moda dos anos 80, uma blusa estampada e uma saia marrom que se confundiam com o tom sépia do papel. Mas eram os olhos que a denunciavam, mais assustados que os olhos do coelho que ela esmagava entre as mãos. Muito obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Obrigadíssima, Gia. Gente, eu quero agradecer pelo convite, foi muito gratificante essa troca. Ouvir as histórias de vocês, gente, são materiais muito ricos. Eu gosto muito de trabalhar com memória, com documental, e eu percebi que as nossas narrativas, ela têm isso em comum, né? Esse material bruto, ele é tirado da memória, né? Através de documentos, sejam ele fotografias, sejam ele receitas, observações. Quando tu falou sobre a questão de fotografias, né, de álbuns de família, eu não tenho fotos minhas,
no livro Criança Viada, tem muitas fotos das crianças viadas, né? Dos adultos viados deram fotografias para a gente ilustrar. O livro, ele parece um pouco com um álbum também, ele tem aquela ideia de álbum de fotografia, porque ele mescla fotografia com crônicas, mas também tem poemas, tem indicações de material para fora do livro, né? Eu indico músicas para você ouvir enquanto você está lendo, aí tem curtas no YouTube, enfim, te traz para outras janelas. E eu senti que esse momento de falar da literatura, né, enquanto arma e ferramenta é importante para se fazer existir. Eu no livro eu defendo muito a ideia, assim, quando você vai fazer um produto, né, um produto que eu digo, um produto de um produto de TCC, você quer impactar, você quer produzir algo que gere um desconforto no sentido de mudar o que está ali, né? E daí eu falo que o que eu fiz foi produzir literatura LGBTQIA+, ponto, assim. A gente precisa de literatura que contem a nossa história, ponto. Essa é a missão principal. Chega de contos eróticos com as gays, entendeu? Não é sobre isso. Quando eu fui fazer o meu trabalho, o meu professor ficou muito assustado, porque quando chegou nos abusos, ele ficou com medo da gente estar fazendo um conto erótico, entendeu? A gente foi um trabalho muito delicado, porque, gente, você está ouvindo o abuso e você não poder chorar enquanto você está entrevistando, porque eu tenho que ser extremamente imparcial e apático na situação. Embora eu seja e saiba o que ele está vivendo, porque eu vivenciei muitas coisas parecidas, mas eu tenho que ouvir e ficar naquela, né? Eu não posso me manifestar. Teve na crônica do aniversário da criança que não era convidada porque ela era gay. Gente, aquilo foi uma coisa que eu fiquei, quando ele ouviu, a lágrima escorreu, porque eu fiquei, é sério, a criança... E aniversário é uma coisa que toda criança gosta, de divertir, de estar em comunhão com outras crianças. Enfim, eu não vou me prolongar, senão eu vou ficar aqui falando, mas eu queria fazer uma observação que eu acho muito pertinente, é que a gente tem uma ideia de que sexualidade é sobre descoberta, mas a sexualidade, ela é sobre reencontros com a infância, com a nossa educação sexual. Você falou que você é uma pessoa muito... A Angélica falou sobre ser uma pessoa um tanto reprimida por algumas questões que perpassaram por bullying pela escola. Eu tenho problemas de relacionamento. Eu não consigo me relacionar com pessoas de forma afetiva, porque eu acredito que o tipo de amor que eu mereço é o amor escondido, é o amor violado, é o amor que ninguém pode saber, meu corpo está condicionado a querer essas pessoas, não sou eu que tenho tesão por elas, é porque o meu corpo pede aquilo de novo, porque eu vivenciei tudo isso, que você pode ver na crônica Banheiro, por exemplo, né, que fala sobre banheirão, sobre a prática sexual que homens, não importa a orientação, fazem até hoje, de ir para o banheirão e fazer pegação. Então, assim, eu não vou ler nada do livro, mas eu queria dizer que tem uma navezona da Xuxa, tá? Para você ilustrar, porque a Xuxa é rainha e o resto é nadinha. Então tá aqui o livro Criança Viada, maravilhoso, lindo aqui, Ícaro, tem o nome do ilustrador, eu esqueci qual é o nome do... Pronto, é o Danilo, é um artista também gay, negro, maravilhoso, faz ilustrações incríveis, ele trabalha muito com essa questão mórbida, então, assim, ele tem umas ilustrações, essa é a ilustração mais divertida dele, ele tem uma pegada mais mórbida, e, assim, o livro, ele está disponível na versão impressa e e-book, no site da Viseu, na Amazon, na Magazine Luiza, todos esses marketplaces, você consegue encontrar eles, sendo que no site da Viseu, o frete é mais barato. E quem tem Amazon Prime recebe de graça. Então, é isso, né? Vamos pedir, vamos comprar, vamos ler o Criança Viada, vamos ler todos os livros, mas, assim, é importante, reitero de novo, enquanto LGBT, que as pessoas LGBTs consumam, não só produzam, mas também consumam os trabalhos uns dos outros, porque a gente tem que fazer a roda girar. Então é isso, muito obrigado, de verdade, foi um prazer estar com vocês. Vamos ler o Ícaro, porque realmente é uma experiência, assim, tem fotografias, tem indicações, tem links, assim, é muito gostoso, você entra naquele universo do Criança Viada. Gabriel. Nossa, que bacana essa questão de pensar a experiência de leitura, né? Como tornar cada vez mais ela afetiva, agradável, muito bacana isso. Eu agradeço demais o convite também,
E foi muito bacana também estar aqui com vocês. Acho que é muito sobre essa questão dos trabalhos, né? Que eu acredito muito que as entregas artísticas são trabalhos, são oferendas. Então, eu acredito que esses trabalhos que a gente realiza nesses processos artísticos, né, impactam pessoas e contribuem também para não deixar ter esse processo de apagamento, né? Então, todas as pessoas escritoras que estão aqui trouxeram informações à tona, trouxeram pessoas também, repertório, histórias, e agora, a partir disso, mais pessoas ainda sabem que isso existe, né? Que isso aconteceu. Então, eu acho que esses trabalhos são muito relevantes, são muito importantes. Eu vou encerrar aqui lendo um texto, um pequeno trecho aqui, né, dos meus textos, que eu gosto de chamar de texto-poema, né? Para não limitar minha escrita num gênero específico. Então, eu vou ler Crianças Pretas Querem Crescer. Ele olhava as notícias e a patifaria com farda descendo o escadão. Lembrou de quando era criança. A professora seguiu para a vez dele e perguntou: Ei, mocinho, o que você quer ser quando crescer? Ele não tinha resposta. Vai, responde. Ele olhava para dentro, a boca queria dizer que queria ser astronauta, engenheiro, bombeiro, qualquer uma dessas profissões com sílabas grandes, que ao falar a boca estufa. Mas não. A mente foi longe. Queria muito crescer antes de pensar em qual profissão ter. Queria dizer lá na frente que pode crescer. Que pode viver as fases da vida. As dores de crescimento, sisos apontando dentro da boca, como a mãe dizia. Crescer dói. Diferente dos filhos da patroa da mãe, ele sentiu as dores na pele. Num passo de ondas, os 12 anos aceleraram e se tornaram 17. Preto nasce sem esperar. Ei, moleque, responde pra gente. A resposta ficou muda. A brincadeira do lado de fora ganhou a sala e o som na voz das crianças lá fora virou uma cena na sala de aula. Rei, ladrão, polícia, capitão, loiro, moreno, careca, cabeludo. E é isso, gente. Agradeço o convite. Os trabalhos também podem ser encontrados. Os trabalhos podem ser encontrados. Se você colocar Ossada de Moleque no buscador, você já encontra, tá da editora Orequi, e está disponível no Instagram também, Gabriel Sampeira, que é o meu Instagram, e editora Orequi. Então você já consegue encontrar lá. E no site da Brutal, o livro anterior, que é Fora da Cafua, né? E também queria fazer isso, o Gabriel Sampeira também encontra. Queria também fazer falar rapidinho de uma estreia que teve também do filme Baldes, do Thiago Rocha, que está no YouTube. E é um filme que foi roteirizado e adaptado por mim. Então, é um trabalho incrível também. E Bicha Preta, que é um documentário que foi produzido pelo Thiago Rocha também, que vale muito a pena a visualização. E agradecer a todos. Te encontrar, Gabriel, te conhecer, te ler, foi maravilhoso. Angélica. Oi, gente. Minha consideração final é que se você, depois de ter visto essa conversa, ficou com vontade de contar a sua história, você faz o seguinte: vai na papelaria agora, compra um caderno só para isso, compra uma caneta e começa a escrever. Uma página por dia. Começa por onde você quiser, mas escreve a sua história. Vai que esse processo seja muito importante para você e seja importante para outras pessoas também. Então, faz isso. Eu acho que a gente está nesse mundo para criar coisas. E enquanto a gente está criando, a gente está trazendo uma coisa boa para o mundo. A gente está criando um texto, a gente está trazendo uma coisa boa para o mundo. Então, essa é a minha consideração final. Eu queria agradecer, dizer que foi um prazer ouvir vocês hoje. E termino com um textinho curto, um poema curto do meu livro Canções de Atormentar. Eu tenho 3 livros, eles todos são bem fáceis de achar. Eu prefiro que vocês comprem em livrarias independentes. Mas vamos lá. Minha Barbie falsificada, não há nada sob a tua saia. Minha Florence Nightingale, Playmobil, falsificada, só me fazes mal. Muito obrigada. Angélica, sempre ouço você falar dos caderninhos, eu acho que é isso mesmo, né? Então, gente, estamos chegando ao final
Eu queria agradecer vocês quatro, primeiramente, né, pelas trocas aqui. Foi riquíssimo, foi uma experiência bonita e leve, né, apesar de um tema tão difícil. Foi um encontro potente, eu estou aqui emocionada, arrepiada, mexida, remexida. Mas esse encontro ele já começou para mim há alguns dias, né? Desde que eu recebi os livros de vocês, eles têm me acompanhado. Talvez vocês não tenham me ouvido, mas eu tenho conversado com vocês, eu tenho escutado vocês através da escrita. E eu agradeço principalmente por ela, por essa escrita, né? Obrigada mesmo, gente, de coração. E, por favor, continuem escrevendo, como a Angélica disse, escrevam eternamente, porque vocês são necessários. E, claro, quero agradecer ao Mix Literário, ao Mix Brasil, pela oportunidade. É a primeira vez que eu medeio uma mesa e eu sempre quis usar esse verbo flexionado na primeira pessoa, porque é tão bonito, eu medeio, parece medeia, né? Então, eu agradeço duplamente ao Mix, em especial ao Ale Rabelo, pelo convite, pela confiança. E, claro, a vocês que estão ouvindo em qualquer momento da existência do YouTube, né, já que está sendo gravado. Um beijo grande. A gente segue conectadas aí nas redes. E até breve.